Abramos as nossas Bíblias em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4. Estaremos lendo do verso 10 em diante, mas primeiro quero tecer algumas considerações na introdução ao sermão desta manhã. No domingo passado nós falámos sobre o ID, sobre a visão de missões que nós temos que ter e o compromisso que é pessoal, não coletivo, ainda que como igreja também precisamos de realizar trabalho missionário, mas cada um tem responsabilidades pessoais e individuais na comunicação do Evangelho e no testemunho do Evangelho. E tendo isso em mente, lembremos que Jesus Cristo, depois de ter falado aos seus discípulos o que ele desejava em termos da grande comissão, disse-lhes, não é, um pouco mais à frente: recebereis poder, vindo sobre vós o Espírito Santo, e sereis testemunhas em todos os lugares. Tendo esta segunda ideia na mente, então nós podemos entender que ele ali estava para subir aos céus, para ficar à destra de Deus Pai, para interceder constantemente por nós. Naturalmente, vendo, observando a nossa tarefa de cumprimento, tanto do ID quanto de receber o poder. Em Efésios, logo no início, é dito que o poder que levantou Cristo dentre os mortos e depois o fez subir aos céus, esse mesmo poder foi entregue à igreja. E a igreja tem responsabilidades de fazer levar à frente o poder de Deus para ele se tornar efetivo e eficaz na vida, principalmente daqueles que estão em trevas. Diz o verso 10, então, do capítulo 4 de Efésios: ora, aquilo que desceu é o mesmo que também subiu muito acima de todos os céus, para preencher todas as coisas. Ele designou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela mentira dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Talvez alguém pergunte por que falar de dons. Quem leu ou estudou alguma coisa da história da igreja sabe que, por exemplo, na Reforma, Lutero fez uma afirmação absurda em relação aos dons, dizendo, por exemplo, que os dons eram alguma coisa que não se aplicava mais aos dias dele, porque tinham sido cumpridos todos no tempo e na época dos apóstolos. De alguma forma, os homens, pela sua conveniência ou por interpretações particulares, normalmente pegam em determinados textos bíblicos e os consideram como não válidos. No entanto, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Diz as Escrituras que não há nele sequer uma sombra de mudança. O mesmo Deus que agiu na época de Adão, é o mesmo Deus que agirá quando Cristo voltará e quando depois do milénio, quando nós regressarmos a Jerusalém celestial de uma vez por todas, será sempre o mesmo Deus, porque Deus não muda. E àqueles irmãos que acham que o Velho Testamento não tem valor nenhum, eu aconselho, cortem a vossa Bíblia ao meio e deitem fora aquela primeira metade. O Velho Testamento é palavra de Deus. À nossa vida,
ao nosso coração. Nós temos que entender, quando a Bíblia fala que Ele concede dons. Ele concede dons. O dom não é um privilégio humano, é uma concessão divina. O dom é-nos trazido pela graça de Deus. E Pedro até menciona a graça de Deus, dizendo que essa graça de Deus é multiforme. Tem várias formas. Sim, na forma de um apóstolo, na forma de um profeta, na forma de um pastor, na forma de um mestre, na forma de um evangelista, na forma de alguém que presta socorros, de alguém, não é, que fala línguas, outro que interpreta. Na misericórdia, na palavra de sabedoria, na palavra de ciência. Quando nós olhamos o texto bíblico, e convido-vos a abrirem, para não haver dúvidas, deixar mais a palavra de Deus falar do que eu somente estar a dizê-la. 1 Coríntios, no capítulo 12. Nada que os irmãos não conheçam, mas vamos rever o que as Escrituras dizem nesse sentido. Logo no primeiro versículo do capítulo 12 tem uma afirmação muito importante. Ele diz assim, a respeito dos dons espirituais: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não podemos ser ignorantes nesta matéria. A própria Bíblia pede para não sermos ignorantes nesta matéria. Um pouco mais à frente, ele diz algo muito interessante no verso 3, por exemplo. Portanto, vos declaro, ninguém falando pelo Espírito de Deus pode dizer maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Não é só ter a compreensão da salvação de Jesus Cristo, mas ter a nossa vida entregue de uma maneira incondicional a Ele, de tal modo que Ele seja meu Salvador, sim, mas também meu Senhor, proprietário da minha vida, dono da minha existência. Aí eu posso dizer pelo Espírito, Cristo, Kyrios, Senhor meu. E então, versos 4, 5 e 6 deste capítulo de 1 Coríntios dá-nos a fórmula do crescimento, a fórmula do sucesso de uma igreja, a fórmula dos resultados que nós procuramos, a fórmula na qual nós temos que entender como é que Deus age em relação aos dons. Em primeiro lugar, no verso 4 está bem claro, há diversidade de dons, não é um dom só que toda a gente tem que falar. Diversidade de dons. É a Escritura que o afirma. Há vários dons. Há dons diferentes. Há dons distintos. E todos eles têm uma característica só: o Espírito Santo concedendo esses dons. E ninguém mais. Há diversidade de dons. Mas o Espírito é o mesmo. Ai do crente que julga outro crente, porque eventualmente terá um dom, não importa qual seja, e se haja mais espiritual que os demais. E menospreza os outros no sentido, não é, de alguma forma dizer sou melhor crente do que tu. Está a ofender o Espírito Santo, porque é o Espírito, o mesmo Espírito, que concede os dons na sua diversidade. Em segundo lugar, diz o texto que há diversidade de ministérios. Não é só um ministério, são muitos ministérios. A igreja tem que ser uma igreja de multiministérios. E esses multiministérios compõem toda a unidade da igreja no sentido da ação que eles têm que desenvolver nas diferentes áreas que são necessárias serem desenvolvidas. Mas não nos esqueçamos que esta diversidade de ministérios tem um dono, e esse dono é o Senhor, Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Não é o ministério desta pessoa ou daquela pessoa, deste grupo ou daquele grupo. O ministério é de Jesus Cristo. É Ele que age por nós e em nós.
E há diversidade de realizações, diz aqui o texto, mas é o mesmo Deus quem realiza tudo em todos. Por isso, ai do homem, ai da mulher, ai do jovem, do adolescente ou da criança, ou dos idosos, seja quem for, que diga que por ele alguma coisa acontece. Que foi a sua ação que trouxe realizações ou resultados. Não nos esqueçamos, queridos irmãos, de uma forma muito simples, de uma forma muito concreta, de uma forma muito objetiva, de uma forma realista. Nós somos somente instrumentos do nosso Deus. E como instrumentos, temos um dom que Ele nos dá. E esse dom gera um ministério. E esse ministério tem realizações, tem operações, tem resultados. E às vezes nós queremos a coisa virada ao contrário, queremos logo resultados. Mas não há resultados sem ministério. E não há ministério sem dons. A profissionalização dos dons tem prejudicado a igreja. E nós temos que entender que não é na profissionalização dos dons que nós agradamos a Deus, porque a pessoa, quando é capaz profissionalmente, quando os seus talentos são fortes, são eficazes, não é? E sustentam muita atividade e até resultados, a pessoa tende a se exaltar e a se vangloriar. Mas é preciso que ele cresça e eu diminua. Porque é a filosofia de João Batista que nós temos que ter. Não somos dignos nem sequer de desatar as correias da sua alparca. É ele que tem que surgir, é ele que tem que aparecer. E finalmente, voltando lá em Efésios, para nós não esquecermos, aliás, só por uma questão de não deixar passar algo muito importante que eu considero realmente importante, vejam no verso 7. Eu sei que vocês têm versão diferente da nossa, da minha, não é? Mas o que é que diz? Alguém lê alto o verso 7? Alguém lê alto, por favor. A graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. A graça foi dada a quem? Cada um de nós. A quem? Então tu tens um dom. É um absurdo alguém numa igreja de Cristo dizer: não sei qual é o meu dom. É Efésios. De novo lá no capítulo 4. Diz o texto o seguinte, aqui são os dons ministeriais. Quando menciona aqui no texto bíblico que ele concedeu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres, anuncia também o texto que isto tem uma direção, que tem um propósito. E agora, naturalmente, estamos a falar mais para os líderes dos ministérios da nossa igreja. E os líderes têm que entender que, como dotados por Deus, no dom que Deus lhes concedeu, 3 focos têm que ser levados em conta. Em primeiro lugar, Deus coloca essa pessoa à frente de um ministério para aperfeiçoar os santos. Diz a minha versão, aperfeiçoar os santos. Talvez alguma da vossa versão diga equipar. É isso? Sabem que passagem estou? Capítulo 4 de Efésios, verso 12. Não é? Equipar. A palavra ali, na língua original, significa municiar. A função do líder é, portanto, levar às pessoas que ele está a liderar todas as condições em termos de conhecimento da própria palavra de Deus, do exercício da vontade de Deus, para que essas pessoas tenham as munições necessárias para fazer e desenvolver o seu trabalho. Em segundo lugar, para a obra do ministério. E é importante que essa obra do ministério tenha a ver na ligação com o dom e com a capacitação de dom do ministério, do líder, do grupo. E, finalmente, para a edificação do corpo de Cristo. Edificação significa simplesmente crescimento. E quando nós falamos em crescimento, naturalmente falamos em resultados. E quando nós falamos em resultados, nós falamos na maneira como há multiplicação de almas e pessoas alcançadas, não só em termos da sua salvação, mas em termos do seu crescimento espiritual
dentro do âmbito do reino de Deus. Dons são a base da existência da igreja. Dons não são meros talentos ou capacidades. Dons são dons espirituais, concedidos pelo Espírito Santo, muitas vezes contrária à nossa própria personalidade. Porque até um tímido é capaz de falar. E um envergonhado ter ousadia. Mas quando nós negligenciamos os dons, quando nós fazemos de contas que eles não existem, quando nós o colocamos numa gaveta e não permitimos que ele apareça e surja na nossa existência, naturalmente, a nossa qualidade de impacto no mundo no qual nós estamos inseridos será nula ou negativa. Deus possa permitir na vida de cada um de nós não só o reconhecimento do dom que Ele nos concedeu, mas deixar desabrochar esse dom para que sejamos abençoados e abençoemos quem está à nossa volta. Eu vou fazer um pedido muito simples. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. Só olhar. Olhe para a pessoa que está ao seu lado. A pergunta é a seguinte: sabe qual é a necessidade dessa pessoa? Conhece as dificuldades que essa pessoa tem? Já ministrou a essa pessoa com o seu dom? Sabe? Somos roubados constantemente. O pastor também é roubado constantemente, porque irmãos que têm dons que poderiam ministrar a sua vida, não ministram. O irmão que tem um dom que podia ministrar a vida do outro, não ministra. O irmão que tem uma capacidade que Deus lhe deu espiritual para poder abençoar, para poder aconselhar, para poder consolar, para poder exortar, para poder redarguir, para hospitalizar e hospedar, para visitar. Às vezes só um abraço, um consolo. Não fazemos. Os dons mudam a vida da igreja e o contacto entre nós. Passamos a ser realmente corpo de Cristo. Como diz o texto, nele Cristo todo o corpo, inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Nós crescemos no meio dos outros, ajustados, apertados, consolidados, onde as nossas vidas se encaixam umas nas outras em termos de ministrar mutuamente, onde a intermutualidade é uma realidade, onde ninguém fica prejudicado ou roubado pela ausência ou omissão ou apatia de algum de nós. Assim eu cresço, assim tu cresces. Em casa, sozinho, não cresces. Mas no corpo de Cristo há o crescimento real, há o crescimento efetivo. Deus nos abençoe. Amém.